Olá, a paz do Senhor esteja convosco. Sejam bem-vindos ao canal Flash Health. Sintam-se à vontade para apreciar o conteúdo. Não se esqueçam de se inscrever no canal para me ajudar e também deixar um like. Sou a doutora Sandra e hoje, dia 2 de junho de 2025, dou continuidade à minha história no mundo digital. Hoje tratarei do tema que relaciona qualidade de vida e saúde, e o tema é hipertensão arterial. Inicialmente, vamos definir o que é uma pressão arterial normal. Em seguida, o que é uma pressão arterial elevada. E, finalmente, o que é uma hipertensão arterial. Nesse contexto, vamos falar sobre como fazer o diagnóstico da hipertensão arterial, através da aferição com o tensiômetro, da realização do mapa, da avaliação de sintomas, a importância da avaliação da cardiologia, definir alvos da pressão arterial, cuidados ao aferir a pressão arterial, complicações graves da hipertensão arterial, o rastreio inicial para separar uma hipertensão arterial essencial de uma hipertensão arterial secundária, exames iniciais, a terapia inicial para quem apresenta níveis elevados de pressão arterial e hipertensão arterial, fatores ambientais importantes para o desenvolvimento da hipertensão arterial, orientação sobre estilo de vida. Então, o que é uma pressão arterial normal? O que se denomina de pressão arterial normal? Seria aquela pressão em que os níveis pressóricos são menores do que 120 por 70 milímetros de mercúrio. Assim, disse que uma pressão arterial é normal quando os níveis pressóricos estão abaixo de 120 por 70 milímetros de mercúrio. E a pressão arterial elevada seria quando os níveis pressóricos estão entre 120 por 70 milímetros de mercúrio e 139 e 89 milímetros de mercúrio. E o que seria então hipertensão arterial? A pressão arterial que está acima de 140 por 90 milímetros de mercúrio é dita hipertensão arterial. E como saber, como diagnosticar se temos pressão alta ou hipertensão arterial? Investigando. Então, nós vamos começar investigando aqui com o número 1, que seria através da verificação dos níveis pressóricos com o tensiômetro, que é o aparelho de pressão. Pode ser feita uma curva pressórica todo dia ou diariamente, se verifica no mesmo horário a pressão arterial e se anota, e no final da semana, dos 7 dias, observa-se uma curva pressórica, ou seja, vai se observar se em todos os dias a pressão está normal, está uma pressão elevada ou está existindo uma hipertensão arterial. Através da realização de exames, como o mapa. O mapa vai ser colocado e em 24 horas vai ser observado manhã, tarde, noite e sono, os níveis pressóricos, tanto sistólico como diastólico. E aí determina-se se a pressão está normal, se a pressão está elevada ou se existe uma hipertensão arterial. Através da avaliação de sintomas, como dor de cabeça, tonturas, náuseas, palpitações e visão turva. Se dirige-se à unidade de saúde com essas queixas e lá vai ser verificada a pressão arterial e se observa se a pressão está normal, elevada ou existe uma hipertensão arterial. Através da avaliação da cardiologia no intervalo de 6 meses a 1 ano. Ao passar por uma prevenção cardiológica, com queixas de tonturas, mal-estar, palpitações, vai ser investigado, vai ser aferida a pressão pelo cardiologista e vai ser visto se existe uma pressão naquele momento normal, uma pressão elevada ou hipertensão arterial. Quais são os alvos da pressão arterial? Quais seriam esses alvos? Pressões sistólicas, ou pressões maiores, a maior, entre 120 e 129, e pressões diastólicas, a menor, a mais baixa, entre 70 e 79. Isso seriam os alvos da pressão arterial. E quais os cuidados que deveríamos ter ao aferir a pressão arterial? Então, quando nos deslocamos de casa ou de trabalho para uma unidade de saúde, devemos, ao chegar à unidade, esperar de 5 a 10 minutos para
aferição da pressão arterial, nesse ambiente tranquilo, calmo, agradável, para depois então ser verificada essa pressão arterial. E outra questão importante é que durante ou antes dessa aferição, o técnico de enfermagem, o enfermeiro ou a médica ou o médico, eles expliquem os procedimentos que vão ser realizados para a aferição da pressão arterial. Isso é importante, tanto a explicar o procedimento ao paciente, como o paciente esperar de 5 a 10 minutos para que ocorra a aferição da pressão arterial. E os sintomas da hipertensão arterial, como nós vimos, é dor de cabeça, tontura, náuseas, palpitação e visão turva. Quais as complicações da hipertensão arterial? Complicações graves. Nós temos a doença cardíaca, o AVC e a doença renal crônica. Quais os exames iniciais para a avaliação da hipertensão, para a investigação da hipertensão arterial? Nós temos dentro do rastreio para a hipertensão arterial secundária, aí para afastar a hipertensão arterial secundária, o rastreio do hiperaldosteronismo. Isso é importante. E a terapia inicial para quem tem níveis elevados de pressão arterial e mesmo já uma hipertensão arterial. Vai variar de paciente para paciente, mas nós temos que, paciente com hipertensão arterial, nós vamos entrar inicialmente com 2 antihipertensivos em baixas doses. Em relação à pressão arterial, nós temos fatores ambientais que são importantes e têm importância significativa no desenvolvimento ou no surgimento ou para o surgimento dessa morbidade, dessa hipertensão arterial, que seria a dieta, seria o tabagismo e seria a atividade física. Então, não faz uma dieta regular ou equilibrada, mantém o tabagismo e não faz atividade física, esses são fatores ambientais que contribuem para o surgimento, para o aparecimento da pressão arterial ou da alteração dos níveis pressóricos, do normal para elevado e para a hipertensão arterial. Então, quais são as recomendações para um estilo de vida em que se evite que a pressão arterial saia do normal e se dirija aos níveis de hipertensão arterial? Então, nós temos a importância de um estilo de vida saudável, né, com foco na alimentação equilibrada, na atividade física regular, no controle do peso, na redução do consumo de sal, no abandono do tabagismo e também na moderação do consumo de álcool. Esses fatores, como alimentação equilibrada, atividade física regular, controle do peso, redução do consumo de sal, abandono do tabagismo e moderação do consumo de álcool, são importantes no entendimento do controle e prevenção da hipertensão arterial. Obrigada por estarem aqui comigo nesse meu começo no mundo digital. Não se esqueça de se inscrever no canal, se inscrevam. Obrigada e até o próximo vídeo.